Graça e paz, gente de Deus, tudo bem? Queria falar hoje um pouco com vocês sobre Débora. Débora, aquela mulher que consta lá nos capítulos 4 e 5 do livro de Juízes. Uma característica daquele tempo era que o povo de Deus ficava muito inconstante. Ora estavam temendo a Deus, ora não estavam. E eles não tinham rei. E assim Deus levantava de tempos em tempos juízes, foram levantados para essa finalidade, para encaminhar melhor o povo. Débora, segundo o texto, ela era profetisa, esposa de Lapidote e era juíza de Israel naquele tempo. Eles estavam sendo, ao longo de 20 anos, subjugados aos cananeus, cujo rei era Jobim e o seu chefe de guarda era Sísera. Eles tinham 900 carros de guerra, né? Aquilo impunha um terror terrível. Sob a orientação de Deus, Débora chama um líder de Naftali, nome Baraque, diz para ele organizar um exército de 10.000 homens, juntando as tribos de Zebulon e Naftali. Ele faz isso sabendo disso, Jobim ordena que Sísera encontre esses israelitas e, de fato, segundo o que Débora profetizou, os israelitas alcançaram vitória sobre os exércitos cananeus. Inclusive, Sísera foi morto por uma mulher chamada Jael. A primeira lição é que Débora era profetisa. O texto diz para nós isso, né? E muito diferente de algumas pessoas que chamam a atenção para si na profecia, Débora tem um lugar específico onde ela atende as pessoas. Ela funcionava como realmente alguém que vai orientar o povo da parte de Deus. Profecia, então, dividida em, digamos assim, duas frentes. A primeira delas, essa capacidade de conhecer o futuro e orientar o povo para que erre menos. E uma segunda realidade é a questão do aconselhamento. Segundo a sabedoria que Deus lhe dava, ela orientava as pessoas. Às vezes chegam pessoas para nós e nós tendemos a aconselhá-las segundo o nosso coração. E este não é o melhor dos conselhos que a gente pode dar. Sempre segundo o que a palavra de Deus orienta. Esta era a atitude de Débora. Ela tinha inspiração da parte de Deus para orientar o povo. E a gente deve sempre buscar isso. A nossa inspiração hoje são as Escrituras, e é com base nela que a gente deve orientar a vida das pessoas. Uma segunda característica era a segurança. Ela fala para Baraque, olha, você precisa ir organizar esse grupo aí para enfrentar os cananeus. Isso é o que Deus tem colocado no meu coração. E Baraque responde para ela o seguinte no versículo 8 do capítulo 4. Se você for comigo, eu irei, mas se não for, não irei. O que acontece é que a presença de Débora dava segurança àquele líder. Ele era líder em Naftali, mas ainda assim ele precisava da segurança, da presença da mulher, Débora. E de fato há pessoas que quando estão perto de nós nos inspiram, nos sentimos seguros. A presença da pessoa traz paz, porque é difícil a gente se inspirar em alguém pusilânime. Que é isso? Pessoas de ânimo dobre, pessoas que oscilam muito, pessoas instáveis. Não. Nos inspiramos em pessoas firmes, em pessoas que sabem o que querem, que sabem o que Deus chamou para fazer e vão atrás e fazem. Busquemos esses exemplos. Por fim, nós não sabemos se Débora foi mãe biológica de alguém. O texto bíblico não fala isso para nós. Embora não saibamos disso, ela mesma se entende como mãe. Mãe dos israelitas. Mãe porque foi usada por Deus para preservar aqueles filhos israelitas que estavam ali subjugados aos cananeus. E a região de Zebulon e Naftali sempre foi uma região complexa, né? Lembremos, por exemplo, de Isaías, que disse que aquela região andava em trevas, né? E que era tida como a Galileia dos gentios. Então, uma região distante da Judéia. E a gente percebe que era uma região extremamente carente e
a ilustração que a gente tira daqui é justamente essa, que Deus cuida dos mais carentes com um amor de mãe. E ele usa Débora para exercer esse papel naquele momento, naquela região. Um olhar maternal sobre os mais necessitados. Quando a gente tem esse olhar, a gente cumpre o papel que a gente foi chamado para exercer na presença de Deus. Lembre-se de Débora com carinho, porque ela é realmente uma inspiração para nós até os dias atuais. Deus abençoe vocês, graça e paz.